Olá, eu me chamo Glória Mirelle de Araújo Castro, estou no 8º período do curso técnico integrado em Química e faço parte do projeto de pesquisa do estudo de técnica óptica para aferição de nitrito em água. E o orientador desse projeto é o professor Marcos Eric Rodrigues da Silva. Bem, fazendo uma introdução de qual o enfoque, qual o vazamento, no caso teórico, do estudo, né? A gente vai ter que a água, ela é uma substância química essencial para a estabilidade de tudo que é vivo na Terra. Então, é necessário que existam meios, parâmetros, para aferir a sua qualidade. E dentre esses meios que a gente encontra atualmente, é o potencial de hidrogênio, o pH, o índice de turbidez, a concentração de oxigênio dissolvido, o OD, e a concentração de compostos nitrogenados, amônio, nitrato e nitrito, o qual vai ser o enfoque do projeto, da pesquisa. E bem, o nitrito, quando ele se encontra presente na água, ele vai se inserir no meio aquoso, tanto na água potável, como no meio ambiente como um todo. A sua origem vai estar relacionada a resíduos animais, resíduos orgânicos, fertilizantes químicos, a decomposição natural e a biotransformação dos compostos nitrogenados. E aí que muitas vezes esse índice, essa aferição de nitrito ou de compostos nitrogenados no meio, vai estar relacionada, vai ser direcionada para você saber o nível de poluição no meio aquoso. E por ser um composto inorgânico reativo, o nitrito, em quantidades fora da faixa recomendada, pode ocasionar doenças na aquicultura, proporcionando uma redução da reprodução das espécies situadas no meio, dificultando a sobrevivência delas. E quando presente na água potável, ele pode ser nocivo ao organismo dos seres humanos. E bem, o nitrito, ele é um íon intermediário em estado de oxidação entre o amônio e o nitrato. E sua concentração em águas oxigenadas deve ser tipicamente inferior a 0,005 miligramas por litro, sendo através do ciclo do nitrogênio que as bactérias nitrossomas estão envolvidas no processo de conversão do amoníaco em nitrito, quando em ambientes aquosos. Então, a gente vai ter essa amônia sendo convertida no íon amônico, e a partir das nitrosomonas, a gente vai ter a transformação do nitrito seguida do nitrato. Então, o enfoque da pesquisa é, né, na transformação, nessa redução entre o íon amônico para o nitrito. Bem, sob algumas circunstâncias, as concentrações de nitrito podem ser tão elevadas que começam a causar uma alteração nas hemoglobinas. E daí que a gente vai ver sobre os efeitos do nitrito em altas concentrações no meio. E bem, para além da alteração na hemoglobina, isso vai acarretar, no caso, na capacidade de transporte de oxigênio no sangue, bem como afetar o crescimento do indivíduo, no equilíbrio hídrico e na regulação osmótica dos organismos presentes naquele meio. Quando entra em contato com o sistema digestivo dos seres humanos, o nitrito ele participa de uma reação entre aminas e amidas secundárias no estômago, formando nitrosaminas cancinogênicas. E aí que quando esse nitrito, também no estômago, reage com proteínas, eles podem atuar como percussores para a geração de N-nitrosaminas, que vão ser compostos químicos com propriedades altamente cancerígenas. E bem, a concentração de nitrito em organismos vivos, em concentrações altas, como eu já disse anteriormente, vai ter um potencial de alterar completamente o ambiente celular e assim ser tóxica para eles. Esse consumo excessivo vai levar a uma série de problemas médicos, como o câncer de esôfago, a metamoglobinemia infantil, que é a síndrome do bebê azul, o aborto espontâneo e defeitos congênitos no sistema nervoso central. Bem, aqui a gente tem como é a composição da metaemoglobinemia, no caso. E aí, o exemplo mais nítido é exatamente a síndrome do bebê azul, porque o ferro, ele vai dar a coloração às hemoglobinas, essa coloração avermelhada. E quando o nitrito entra naquele meio, ele acaba impedindo essa ligação. E aí que o indivíduo acaba ficando mais azulado, a gente pode pensar assim. E aí ela atua dessa forma, você acaba perdendo a cor, e isso influencia também em questões a longo prazo e a curto prazo, mas o enfoque na infância, porque ali você está num processo de formação, é onde as suas hemácias, onde a sua hemoglobina mais vai se multiplicar para conseguir sustentar o seu organismo, sustentar o seu metabolismo. Então tem esse enfoque. E bem, de acordo com o Tomasso, o nitrito ele também vai se interligar, vai ter relação com a concentração de cloreto presente na água. E aí, que dependendo dessa concentração, o nitrito vai atuar como estressor do sistema metabólico dos animais, pelo fato de estimular a liberação de hormônios, corticosteroides e circulação. E elevadas concentrações de corticosteroides têm sido associadas ao comprometimento de funções imunológicas e também à diminuição à resistência de patologias. E essa relação ela vai ser caracterizada por reduzir a sobrevivência e o crescimento das espécies locais, causando a metahemoglobina e outras disfunções fisiológicas. A metahemoglobina ela ocorre quando a hemoglobina é oxidada em uma velocidade maior que a capacidade enzimática normal para a redução da hemoglobina. Então, é exatamente isso que eu disse. Isso vai afetar na coloração da pessoa, e não só nos seres humanos, mas também no meio animal, porque vai dificultar a respiração. Então,
vai ter uma taxa maior de mortalidade na piscicultura. E, bem, conforme a Dashi e Shamsun Daram, em 2013, há diversos métodos relacionados à detecção da quantidade de íons de nitrito, alguns com embasamento em métodos químicos e ópticos, cromatografia iônica e eletroquímica. É a partir disso que vai entrar os métodos ópticos associados à aferição de nitrito em água. E bem, como é um estudo, esse projeto é focado no estudo de métodos ópticos, eu tive que analisar os diversos tipos de métodos ópticos e comparar e ver qual era possível aderir, era mais efetivo na aferição de nitrito. E a partir disso foi realizado um alto estudo bibliográfico, seguido de alguns testes, que por conta da pandemia acabaram atrasando, mas que deu para fazer uma relação boa. Bem, é apontando que a utilização de um teste simples e sensível para a detecção de íons nitrato Sendo assim, é apontado que a utilização de um teste simples e sensível para a detecção de íons de nitrito irá alterar de maneira significativa a avaliação da qualidade da fonte de água potável, por exemplo. Assim, entre os métodos ópticos apontados, a técnica espectrofotométrica destaca-se pela facilidade de realização no local de análise. Então, comercialmente, a gente tem o reagente CRIS, que ele se baseia na técnica de azotação da sulfanilamida por ácido nitroso em condições ácidas. Nesse processo, o íon diazônico é gerado em conjunto com N1 naftil etilenodiamina, que irá produzir, no caso, o ácido cromoforo. Portanto, é necessário a atenção especial no processo de preparação e armazenamento desse reagente, devido ao uso de altas concentrações de três componentes diferentes e a reatividade deles. Então, o reagente gris é algo usado comercialmente, mas não é tão efetivo e ele apresenta um certo risco e quando você vai efetuar ele no meio. E bem, baseados, a partir da conformação de um corante azo, a gente vai ter Mo e Wolf-Bass, em 1996, apresentando outro método óptico, que é o corante azo. Ele vai ser, na verdade, baseado a partir da formação de um corante azo, derivado da diazotação de uma amina aromática com nitrito e acoplamento do cátion diazônico em uma amina aromática ou um fenol. Essa estrutura, ela forma a base para a comercialização de tiras de testagem de cores disponíveis. Mas elas não vão permitir, no caso, a aplicação para detecção contínua, sendo necessário o uso de sensores eletroquímicos formados de ânions e transportadores seletivos, que também vão ser usados em outras abordagens óptico-químicas. Então, por último, que no caso foi o método que eu aderi para tentar encontrar um método mais efetivo de você aferir a quantidade de nitrito em água, foi a utilização de fibra ótica de Young e Baixas, em 1994. Eles revelam que as análises de nitrito realizadas utilizando fibra ótica demonstram uma longa vida útil, pelo fato do filme polimerizado ser altamente estável e aderente ao suporte sólido. Então, nesse processo de estudo e de escolha de qual método óptico seria mais efetivo, eu realizei, num espectrofotômetro, a relação de absorvância do nitrito, em qual onda ele apresentava mais. A partir disso que eu relacionei a faixa de absorvância do nitrito com qual comprimento. Bem, foi assim que eu realizei, através de um espectrofotômetro, a relação da faixa de absorvância do nitrito, para encontrar qual seria o comprimento de onda que ele tivesse maior faixa de atuação, para você ter um campo assim para direcionar o teste, no caso, teste de bancada. E aí que ficou na faixa entre 600 e 800, ficou entre essa faixa. Só que, no caso, o que foi, também pensando em tentar baratear um pouco e com os recursos que tinha no laboratório, foi criado, eu pensei num protótipo, mais um amigo. E é a partir disso que foi pensado o protótipo utilizando fibra ótica para medir a concentração de nitrito, no qual você conectorizava a fibra óptica e decapava o meio dela, deixando ela só no núcleo. E aí construiu uma estrutura para não permitir que ela quebre no meio, pelo fato do meio dela estar mais sensível, por ter sido decapada, e colocar no meio aquoso, no caso, concentrações feitas no laboratório mesmo, de nitritos diferentes, para ver a questão se nessa faixa de onda, que apresentou maior taxa de absorvância, teria relação, apresentasse algum resultado. E aí que com isso apresentou-se um grande problema, que foi a questão de
o nitrito, ele altera a sua concentração muito fácil, muito rápido. Esse processo acontece de maneira muito rápida. Então, você não tinha como diferenciar, a gente pode pensar assim, sempre ficava um pouco muito próximos dos valores. Então, não sabia em que momento exatamente houve a transformação do nitrito em nitrato. E a partir disso gerou resultados assim não muito físicos, não muito coerentes. Mas já tem um direcionamento de qual faixa vai trabalhar, qual espectro trabalhar, e a partir disso pensar outros protótipos e outros meios de ter uma aferição de nitrito mais conclusivo, mais conclusivo. Com isso, concluo a minha apresentação. Muito obrigada. Formados de ânions e transportadores seletivos, que também vão ser usados em outras abordagens óptico-químicas. Então, por último, que no caso foi o método que eu aderi para tentar encontrar um método mais efetivo de você aferir a quantidade de nitrito em água, foi a utilização de fibra ótica. Um método mais efetivo de você aferir a quantidade de nitrito em água foi a utilização de fibra ótica de Young e Baixas, em 1994. Eles revelam que as análises de nitrito realizadas utilizando fibra ótica demonstram uma longa vida útil, pelo fato do filme polimerizado ser altamente estável e aderente ao suporte sólido. Então, quando nesse processo de estudo e de escolha de qual método óptico seria mais efetivo, bem, foi assim que eu realizei, através de um espectrofotômetro, a relação da faixa de absorvância do nitrito, para encontrar qual seria o comprimento de onda que ele tivesse maior faixa de atuação, para você ter um campo assim para direcionar o teste, no caso, teste de bancada. E aí que ficou na faixa entre 600 e 800, ficou entre essa faixa. Só que, no caso, o que foi, também pensando em tentar baratear um pouco e com os recursos que tinha no laboratório, foi criado, eu pensei num protótipo, mais um amigo. E é a partir disso que foi pensado o protótipo utilizando fibra ótica para medir a concentração de nitrito, no qual a partir disso que foi pensado o protótipo utilizando fibra ótica para medir a concentração de nitrito, no qual você conectorizava a fibra óptica e decapava o meio dela, deixando ela só no núcleo. E aí construiu uma estrutura para não permitir que ela quebre no meio, pelo fato do meio dela estar mais sensível, por ter sido decapada, e colocar no meio aquoso, no caso, concentrações feitas no laboratório mesmo, de nitritos diferentes, para ver a questão se nessa faixa de onda, que apresentou maior taxa de absorvância, teria relação, apresentasse algum resultado. E aí que com isso apresentou-se um grande problema, que foi a questão de o nitrito, ele altera a sua concentração muito fácil, muito rápido. Esse processo acontece de maneira muito rápida. Então, você não tinha como diferenciar, a gente pode pensar assim, sempre ficava um pouco muito próximos dos valores. Então, não sabia em que momento exatamente houve a transformação do nitrito em nitrato. E a partir disso gerou resultados assim não muito físicos, não muito coerentes. Mas já tem um direcionamento de qual faixa vai trabalhar, qual espectro trabalhar, e a partir disso pensar outros protótipos e outros meios de ter uma aferição de nitrito mais conclusivo, mais conclusivo. Com isso, concluo a minha apresentação. Muito obrigada.